Às 3 da manhã, enquanto Moscou dormia, 500 drones cruzaram o espaço aéreo russo em direção à capital. Não era um ataque comum. Era uma obra de engenharia da decepção. E a defesa aérea mais cara que a Rússia jamais construiu estava prestes a ser enganada por máquinas que custam menos do que um carro popular. E olha só o detalhe mais perturbador de tudo isso: boa parte dos mísseis que a Rússia disparou naquela noite acertou exatamente o que mirava. O problema é que estava mirando nas coisas erradas. Alguém tinha calculado isso com meses de antecedência. E a conta foi paga em pedaços de metal caindo sobre os campos ao sul de Moscou. O que aconteceu naquela noite não foi apenas um ataque. Foi uma demonstração. Uma mensagem enviada não com palavras, mas com 500 máquinas voando de madeira compensada e fibra de vidro, dizendo ao mundo inteiro que as regras dessa guerra mudaram de vez. Faz pouco mais de 2 anos que o conflito entre Rússia e Ucrânia entrou numa fase que nenhum analista militar havia previsto com precisão. Os grandes exércitos, os tanques pesados, os mísseis balísticos intercontinentais, tudo isso ainda existe. Mas o campo de batalha que está definindo os resultados reais não é o do fronte. É o espaço aéreo. E dentro desse espaço aéreo, a arma que está mudando tudo cabe na traseira de uma caminhonete. A Ucrânia não tem o orçamento da Rússia. Não tem a quantidade de tropas. Não tem a profundidade territorial. O que ela tem é algo diferente: a capacidade de usar tecnologia barata de forma inteligente contra tecnologia cara usada de forma previsível. E naquela noite, essa equação produziu um resultado que até os analistas mais céticos precisaram reconhecer. O que estava em jogo não era uma fábrica ou um depósito de munição. Era algo mais simbólico e ao mesmo tempo mais concreto: a crença de que Moscou era inatingível. Que o anel de defesa construído ao redor da capital russa com décadas de investimento e centenas de bilhões de rublos era impenetrável. Essa crença foi testada às 3 da manhã. E não passou no teste. Às 3h01 da manhã, os radares de alerta precoce russos ao sul de Moscou detectaram o que parecia ser uma formação hostil avançando pelo escuro. Não havia nada surpreendente nisso. Noites assim haviam se tornado quase rotineiras ao longo dos meses anteriores. O que os operadores não sabiam ainda era que aquela formação não estava organizada da forma que parecia. No centro do enxame avançava um único drone de ataque real. 5,5 metros de envergadura, estrutura de madeira compensada sobre um motor de pistão simples, voando a 160 km por hora em direção ao norte. 60 kg de explosivo de alta potência na ogiva. Alcance de 800 km. Custo por unidade, $5.000. Era ele o alvo real. Era para protegê-lo que toda a operação havia sido montada. Mas o drone de ataque não voava sozinho. Voava escondido dentro de uma massa de centenas de outros drones, escoltas, chamarizes, supressores, cada um com uma função específica dentro de uma coreografia que havia levado meses para ser planejada. O enxame era o disfarce. E o disfarce estava prestes a entrar em ação. O primeiro movimento da noite não veio do chão. Veio do ar. Muito antes de o enxame cruzar a fronteira, um caça ucraniano havia lançado um pequeno projétil motorizado que cabia entre as asas do avião sem que ninguém no solo percebesse. Esse projétil tinha quase 3 metros de comprimento, era movido por um turbofan que o empurrava até perto da velocidade do som, e não carregava nenhuma ogiva. Nenhum explosivo. Nenhuma carga útil de destruição. O trabalho dele era outro. Era ser visto. Era parecer ameaçador.
era subir ruidosamente em direção aos radares russos e fazer com que cada bateria de defesa aérea ao alcance interpretasse aquele contato como algo que precisava ser abatido imediatamente. E funcionou exatamente assim. Os radares russos o detectaram. Classificaram o contato como um míssil de cruzeiro rápido avançando em direção à capital. 2 mísseis interceptadores saíram dos trilhos em sua direção. Depois mais 2 de uma segunda bateria. 4 mísseis perseguindo uma máquina que custou $80 mil e que não tinha nenhuma intenção de chegar a lugar nenhum. Ela havia nascido para ser destruída. E ao ser destruída, havia feito seu trabalho. Cada míssil interceptador que a Rússia gastou naquele chamariz custava $1.2 milhão. A conta da primeira rodada, 4 mísseis, $4.8 milhões, trocados por um chamariz de 80 mil que não carregava nem uma grama de explosivo. E olha só o que acontecia enquanto os radares estavam ocupados com aquele espetáculo lá em cima. Lá embaixo, rente às copas das árvores, o enxame principal continuava avançando em silêncio, lento, invisível, ignorado. Os sistemas de defesa de longo alcance que a Rússia posicionou ao redor de Moscou são, no papel, os mais avançados do mundo. Foram projetados para derrubar caças furtivos de quinta geração, para interceptar ogivas balísticas que reentram na atmosfera na borda do espaço. Eles conseguem rastrear dezenas de alvos simultaneamente e lançar mísseis a 4 vezes a velocidade do som. São a joia da coroa do sistema de defesa russo, e custaram fortunas imensas para serem construídos e mantidos. O problema é que foram projetados para um tipo específico de ameaça. Um tipo rápido. Um tipo que se move da forma que os filtros do radar esperam que uma ameaça real se mova. Um drone de madeira compensada voando a 160 km por hora, mais devagar do que um carro numa rodovia de alta velocidade, produz um eco de radar tão lento que o sistema de filtragem o classifica como ruído de fundo. Como uma gaivota. Como um balão meteorológico. Como algo que não vale um míssil de $1.2 milhões. Isso mesmo. A arma mais cara que a Rússia possui para defender sua capital não consegue acertar um drone de $5 mil porque o drone é lento demais para ser reconhecido como um alvo válido. Pode acreditar nisso? A defesa mais sofisticada do planeta foi derrotada não pela velocidade do inimigo, mas pela lentidão dele. Mas voltando àquela noite. Enquanto os grandes sistemas de longo alcance desperdiçavam mísseis no chamariz, a próxima linha de defesa entrava em ação. As baterias de curto e médio alcance instaladas em torres ao redor de Moscou, elevadas a 9 metros do chão para que seus radares pudessem ver além da curvatura da Terra e capturar os drones rente ao solo antes que desaparecessem no horizonte. Esses sistemas são os únicos capazes de atingir um alvo voando baixo e lento. São os únicos que genuinamente ameaçavam o enxame. E foi exatamente por isso que o segundo elemento da missão ucraniana entrou em cena. Um terceiro drone infiltrou-se pelo espaço que o chamariz havia aberto. Baixo. Silencioso. Sem ogiva de fragmentação. Mas com algo que os defensores russos só perceberam quando já era tarde demais, um sensor passivo que se fichava a qualquer frequência de rádio que o iluminasse. Cada bateria de defesa que havia disparado seus radares para rastrear o chamariz havia se marcado como alvo. Havia gritado sua própria posição para aquele sensor. E o drone de supressão havia seguido essa energia de volta à fonte, como uma mariposa seguindo a luz de uma lanterna de volta para a mão de quem a segura. Um radar apagou. Depois o segundo saiu do ar. O buraco na muralha havia sido aberto. O enxame se derramou por esse buraco.
Para entender por que tudo aquilo foi possível naquela noite, é preciso voltar alguns anos. A ideia de usar enxames de drones baratos como ferramenta de combate não surgiu do nada. Ela foi forjada ao longo de meses de tentativas, erros, perdas e aprendizados dentro de um conflito que começou a transformar a guerra moderna muito antes de o mundo perceber o que estava acontecendo. Nos primeiros meses do conflito, os drones ucranianos eram usados principalmente para reconhecimento, para corrigir o tiro de artilharia, para localizar posições inimigas. Eram ferramentas de apoio, não armas autônomas. Mas à medida que o fronte se estabilizou numa guerra de atrito que nenhum dos lados conseguia romper apenas com infantaria e blindados, a pressão para encontrar novas formas de atingir o inimigo em profundidade cresceu de forma intensa. A resposta ucraniana veio de engenheiros, de empresas pequenas, de garagens e laboratórios improvisados. Não de grandes contratos militares. Não de burocracia estatal. Veio de pessoas que tinham um problema concreto, recursos limitados e a criatividade nascida da necessidade absoluta. E o que elas criaram foi uma doutrina inteiramente nova de emprego de drones em combate, baseada não na superioridade de um único sistema, mas na coordenação de muitos sistemas baratos com funções complementares. O chamariz a jato. O supressor de radar. O escolta armado. O drone de ataque no centro. Cada peça sozinha valia pouco. Juntas, eram uma fórmula que a defesa aérea russa não havia sido desenhada para enfrentar. A Rússia, por sua vez, não estava parada. Havia investido em sistemas próprios de interceptação por drones. Havia montado seus interceptadores em cima de fuselagens comerciais adaptadas, equipando-os com mísseis buscadores de calor desmontados de caças soviéticos, transformando drones de carga em caçadores improvisados. Havia criado interceptadores de colisão, máquinas sem ogiva que simplesmente voavam contra o alvo em velocidade suficiente para destruir ambos ao impacto, sem deixar nenhuma carga para cair sobre a cidade abaixo. Era brutal. Era barato. E por um tempo funcionou bem o suficiente para reduzir o número de drones ucranianos que chegavam ao alvo. Mas nunca foi uma solução completa. Porque para voar um enxame de interceptadores, o posto de comando russo precisava transmitir constantemente, alimentando cada drone com dados, coordenadas, identificação de alvos. E transmitir significava emitir sinal. E emitir sinal significava gritar a própria posição para qualquer sensor que estivesse escutando. Foi essa contradição que os planejadores ucranianos exploraram. Quanto mais agressivamente a Rússia defendia o espaço aéreo, mais claramente ela revelava onde estavam seus centros de controle. E dois sensores posicionados em ângulos diferentes, cada um captando a direção de um sinal de rádio, são suficientes para triangular uma localização com precisão de endereço. O caminhão de comando que controlava os interceptadores russos naquela noite não sabia que havia sido encontrado. Descobriu quando duas munições merodeadoras quebraram a batalha aérea acima e mergulharam em direção às coordenadas que dois sensores haviam calculado em silêncio enquanto a luta acontecia. Quando a reação russa à ofensiva do enxame mudou tudo para o lado dos operadores ucranianos, o enxame já estava muito à frente. Mas aqui estava o problema. Com os interceptadores russos caçando os escoltas um por um, a cobertura protetora em torno do drone de ataque principal estava se dissolvendo. A matemática era brutal: se os dois lados trocassem drones um, a Ucrânia ficaria sem eles primeiro. Os russos eram felizes em queimar interceptadores a noite toda enquanto o sol não saísse. E enquanto tudo isso acontecia sobre Moscou, uma ameaça secundária havia sido lançada em direção ao campo de onde os operadores ucranianos controlavam a batalha.
Uma formação de drones russos avançava em direção à posição de lançamento. O operador principal podia ver os dois problemas na mesma tela ao mesmo tempo: o enxame se desintegrando lá na frente e os inimigos se aproximando por trás. Dobrar o portátil e sair correndo era uma opção. Uma opção segura. Mas o drone de ataque ainda estava voando. Ainda tinha combustível. Ainda tinha chance de chegar. E se o operador saísse, ninguém mais poderia guiá-lo nos momentos finais da aproximação. A rede de comunicação entre os drones do enxame funcionava como uma brigada passando baldes d'água num incêndio. Cada drone retransmitia o sinal para o próximo, de mão em mão, de fuselagem em fuselagem, garantindo que a conexão com o operador sobrevivesse mesmo quando drones individuais caíam. Um relay saía do ar. O sistema encontrava outro caminho. A conexão voltava em menos de um segundo. Era essa rede que mantinha os dedos do operador em contato com a batalha a 600 km de distância. Era essa rede que havia sido construída exatamente para esse tipo de momento. Mas há algo que nenhum vídeo de recrutamento militar mostra. A parte em que você está tentando controlar uma batalha do outro lado do país enquanto ouve o barulho de motores se aproximando do campo onde está sentado. Em que você está tomando decisões táticas com um computador portátil enquanto outra pessoa ao seu lado começa a desmontar as antenas. Em que o relógio que conta os minutos até o alvo e o relógio que conta os minutos até o impacto no seu próprio campo correm em paralelo e nenhum dos dois vai esperar pelo outro. O operador manteve os dedos nas alavancas. O que estava em jogo naquela noite ia muito além de uma instalação industrial. O alvo final do drone de ataque era uma fábrica de componentes eletrônicos que havia sido identificada como um gargalo crítico na cadeia de produção de sistemas de precisão russos. Desde que sanções internacionais cortaram o acesso da Rússia às máquinas de fabricação de microchips de origem holandesa e americana, instalações como aquela haviam se tornado insubstituíveis. Sem os componentes que saíam daquele telhado cinza, sistemas inteiros de armas russas perderiam a capacidade de funcionar com precisão. E o mundo inteiro sabia que algo havia acontecido naquela noite antes mesmo de qualquer anúncio oficial. As imagens de satélite chegaram ao amanhecer. Uma coluna de fumaça saindo de onde havia um telhado. Uma instalação que, na véspera, fabricava o coração eletrônico de sistemas de armas e, ao amanhecer, fabricava apenas escombros. A reação internacional foi calculada e reveladora ao mesmo tempo. Os aliados ocidentais que fornecem tecnologia à Ucrânia não comentaram publicamente sobre a operação. Mas o silêncio era de um tipo específico, o silêncio de quem sabe exatamente o que aconteceu e prefere não chamar atenção para isso. Não havia nenhuma condenação. Não havia nenhum pedido de contenção. Havia apenas um silêncio muito eloquente. A Rússia, por outro lado, não confirmou oficialmente o ataque por dias. O Ministério da Defesa emitiu comunicados sobre drones derrubados sobre diversas regiões, usando números que contradiziam as imagens disponíveis publicamente. A narrativa oficial era de sucesso defensivo. Mas as imagens de satélite não negociavam com narrativas. A China, que mantém com a Rússia uma relação de parceria estratégica que os dois governos descrevem como sem limites, permaneceu em silêncio absoluto sobre o episódio. Pequim havia aprendido que comentar esses ataques específicos criava problemas diplomáticos sem produzir nenhum benefício concreto. O silêncio chinês era de outra qualidade, o silêncio de quem está observando, tomando notas e tirando conclusões para uso próprio. A União Europeia reforçou pacotes de sanções nas semanas seguintes, com foco específico em componentes eletrônicos de duplo uso que poderiam ser desviados para a produção militar russa.
A lógica era direta. Se a Rússia estava vulnerável na cadeia de suprimentos eletrônicos, apertar ainda mais essa torneira acelerava a pressão. Os Estados Unidos, por sua vez, aceleraram conversas internas sobre o fornecimento de sistemas adicionais de defesa aérea para a Ucrânia. Não como resposta ao ataque, que oficialmente não comentaram, mas como parte de um processo contínuo de avaliação das necessidades ucranianas. A linguagem diplomática era cuidadosa. A direção era clara. E para os 13 milhões de pessoas que vivem em Moscou, a noite havia sido algo diferente de tudo o que vieram antes. Não pela destruição visível dentro da cidade, que foi mínima, mas pela percepção de que o espaço aéreo sobre suas cabeças havia se tornado um campo de batalha real, e que as centenas de mísseis e drones disparados em sua defesa não eram suficientes para garantir que nada chegasse. Para o Brasil, essa guerra parece distante. Aparece nas manchetes, gera comentários nas redes sociais, mas a maioria das pessoas ainda sente que é um problema de outro hemisfério. Mas o que aconteceu naquela noite tem consequências que chegam direto à mesa do brasileiro comum, e vale a pena entender por quê. O trigo é o exemplo mais imediato. A Rússia e a Ucrânia juntas respondem por uma parcela significativa da oferta mundial de trigo. Quando operações militares interrompem o escoamento de grãos pelos portos do Mar Negro, a consequência aparece no preço da farinha de trigo nas prateleiras dos supermercados brasileiros. Aparece no preço do pão. Aparece na conta do restaurante. A inflação de alimentos que o brasileiro sentiu nos últimos anos tem, entre suas causas, essa guerra que parece tão longe. O petróleo é outro canal direto. Sanções contra a Rússia reorganizaram os fluxos globais de energia. Países que antes compravam petróleo russo redirecionaram suas demandas para outros fornecedores, pressionando preços globalmente. O Brasil, que é produtor, se beneficia em parte dessa alta. Mas também sente nas importações, no custo do diesel, no frete, em tudo que depende de combustível para chegar até você. Há também a questão dos fertilizantes. A Rússia é um dos maiores exportadores de insumos agrícolas do mundo. A agropecuária brasileira, que é um dos pilares da economia nacional, depende de importações de fertilizantes para manter a produtividade. Quando as sanções e a guerra perturbam esse mercado, o custo de produção do agricultor brasileiro sobe. E esse custo chega ao consumidor final. Mas há algo além do econômico. Há uma questão geopolítica que o Brasil vai precisar responder mais cedo ou mais tarde: em qual ordem mundial o país quer viver? Num mundo onde conflitos como esse definem novas zonas de influência, novas alianças, novos padrões de comércio, a posição do Brasil não é neutra por padrão. É uma escolha ativa, e as consequências dessa escolha serão sentidas por décadas. O que os analistas militares indicam para os próximos meses é perturbador por uma razão específica: a escalada não está acontecendo apenas no campo de batalha.